Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da intervenção precoce. É um princípio simples de entender, mas antes eu quero fazer alguns apontamentos. Na escada abstêmia serão postados vídeos especificamente sobre a escada abstêmia, sobre a classificação de abstêmios e sobre os pontos que existem, que são muito importantes durante todo esse processo de abstinência. Existe um ponto nessa escada abstêmia que é chamado ponto E. Eu chamo da antessala da abstinência, né? Esse ponto E é o ponto da intervenção. Essa intervenção ela pode ocorrer a autointervenção, quando a pessoa se reconhece como sendo adicto, estamos falando da adicção, ou ela pode ocorrer uma heteroexposição, autoexposição ou heteroexposição, quando alguém chega para essa pessoa e diz, olha, você é adicto, né? Nesse caso, nós temos a heteroexposição falsa, né? Quando alguém diz que a pessoa é adicta, mas ela não leva em consideração. E temos a heteroexposição real, quando alguém diz para essa pessoa que ela é adicta e ela leva isso em consideração. Então, veja, são momentos que antecedem o ponto F, né, que seria o fim da adicção. É a antessala da abstinência, aquele momento da intervenção, onde os familiares se reúnem e apresentam a adicção para o adicto, certo? E nos casos mais raros pode ocorrer a autointervenção. No caso de um filho que está morando numa cidade distante e um dia ele chama os familiares e diz para os familiares, olha, eu sou adicto e a situação aqui é essa e tal, né? Então existe a autoexposição e a heteroexposição. Veja, isso são momentos anteriores, né? E que ocorrem no processo de adicção. Aí existe uma série de etapas, né, cognitivas. A pessoa expor a sua adicção não quer dizer que ela reconhece essa adicção, ela só está apresentando a adicção. Auto-reconhecer a adicção ou reconhecer essa adicção é uma outra etapa. Tá? A pessoa reconhece que é adicto. Não, eu sou mesmo adicto. Né? Isso é uma outra etapa. Outra etapa ainda é admitir que é adicto, né? Não é apenas reconhecer. Ele admite que é adicto, né? Ele não diz assim, eu sou adicto, mas ele diz, eu sou adicto e preciso fazer alguma coisa. Essa é a admissão. Então, veja, são três etapas bem distintas, né? Simplesmente expor, simplesmente reconhecer ou simplesmente admitir a adicção. Nós vamos ter etapas posteriores na abstinência, que é quando a pessoa vai admitir que é abstêmia, vai reconhecer que é abstêmia e vai poder também expor que é abstêmia, né? Em alguns casos. Então nós temos essas fases lá na abstinência, mas aqui nós estamos falando das fases na adicção. Isso tudo é discutido na escada abstêmia quando a gente conversa sobre o ponto E, que é a antessala da abstinência. Nem sequer começou a abstinência quando a pessoa se reconhece como adicta. Ela não está ainda na abstinência, está bem longe da abstinência. Então é preciso muita cautela para conseguir entender essa divisão e não misturar, certo? Uma pessoa reconhecer que é adicta não significa que ela vai ficar em abstinência. Isso é muito distante ainda, né? Mas esse princípio agora que nós estamos discutindo é o princípio da intervenção precoce. O que esse princípio nos aponta? Que quanto mais cedo ocorrer a intervenção, essa auto-intervenção ou a heteroexposição, né, tanto faz, a autoexposição ou a heteroexposição, quanto mais cedo ocorrer essas formas de intervenção, melhor é. Porque menores serão os danos gerados pela adicção. O raciocínio é muito simples. Quanto mais cedo a família intervir, quanto mais cedo a família apresentar a adicção para essa pessoa, mais chances essa pessoa tem de não ter muitos danos gerados pelo processo de adicção. Só isso. Tá? Isso não quer dizer que ela vai ficar em abstinência, mas quer dizer que ela tem menos contato com o fundo do poço, né? Porque sempre o fundo do poço pode aumentar. Tá?
aquela suportabilidade das perdas, né? Existe um limite de suportabilidade das perdas. Quanto mais cedo for a intervenção precoce, menos mais distante ou menos perto estaremos desse limite de suportabilidade das perdas. Então é importante essa intervenção, sabe? Ela evita danos e ela pode salvar vidas. Então não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Então precisa intervir o mais rápido possível na vida do abstêmio, do adicto nesse caso, para tentar resolver esse problema ou guiá-lo para fora desse universo da adicção. Esse é o princípio da intervenção precoce. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da intolerância da recaída. É o seguinte, nenhuma recaída deve ser tolerada. Toda recaída ela é grave no seguinte aspecto. A recaída típica mesmo, onde a pessoa desenvolveu uma série de etapas piramidais até chegar ao cume da pirâmide com a sua reintoxicação física, é como se ela tivesse passado por vários degraus numa escada, né? Existem fatos auxiliadores, fatos auxiliadores antecedentes, existe uma sequência de atos, né? Quando a gente for estudar a pirâmide da recaída, eu vou fazer uma série sobre ela, nós vamos ver a sequência de atos que geram essa reintoxicação física. Ou seja, a reintoxicação física, por mais banal que seja pouca, a exposição a pouca quantidade de droga e por pouco tempo, ou uma exposição grande ou pequena, independe. Por quê? Porque esse é só a cerejinha no bolo. Se ela comeu 10 cerejas, o importante é que ela antes teve que fazer todo o bolo, ela passou por todo o processo piramidal. Então é intolerável a recaída sobre esse aspecto. Como que a pessoa preencheu todas as etapas e acabou se reintoxicando e não conseguiu interromper essa sequência de etapas antes, né? Esse é o aspecto, né? Por isso que eu sinalizo que existe uma intolerância pela recaída e que ela deve fazer parte da principiologia da abstemiologia. Ela é importantíssimo entender que nenhuma recaída deve ser tolerada, porque ela tem atrás dela uma sequência de pensamentos, de crenças, de atos, de fatos que são muito, muito graves, né? A pessoa que veio de um passado de adicção e acaba recaindo depois de alguns anos, é porque ela ainda acha que tem um controle sobre drogas, é porque ela ainda acha que pode usar a droga, é porque ela acha que a droga não faz tanto mal assim para ela, é porque ela despreza todo esse período que ela teve de abstinência, talvez ela não conheça os princípios ou as técnicas, não tenha aplicado técnica de forma correta. Quer dizer, é muita coisa, né? Ela possui reservas mentais, quer dizer, é uma sequência de erros, né? Enorme e que precisa ser investigada. Por isso, a importância do princípio da intolerância da recaída, né? Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da não vitimologia do abstêmio. Princípio que esse princípio indica que o adicto é vítima. O adicto tem essa natureza autopiedosa, autossabotadora. Ele é uma eterna autovitimização. Ele tem uma eterna autovitimização de si, né? Do que está ocorrendo com ele, de todo esse problema, esse fenômeno da adicção. Por sua vez, o abstêmio não pode ter isso. Por isso, isso é um princípio, isso é fundamental. O abstêmio que se achar vítima das circunstâncias, o abstêmio que se achar vítima do destino, tende a não ser abstêmio. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Esse é o princípio da não vitimologia do abstêmio. Ele combate diretamente a autopiedade, a autovitimização, o choro, né? Como diz o terapeuta Plínio do Amaral Almeida, o choro do abstêmio, a tristeza do adicto, né? O choro do adicto, o princípio da não vitimologia do abstêmio é para combater justamente esse lado
vitimizador que o adicto possui e que serve apenas para mantê-lo na adicção. Quando ele estiver em abstinência, esse lado vai necessariamente ter que ser extirpado completamente da vida da pessoa. É um princípio simples de explicar, mas que é muito difícil de ser concretizado na prática e que tem o poder, ele tem um poder, esse princípio, de que quando ele não é cumprido na sua integralidade, ele reconduz o abstêmio ao universo da adicção. Então, preciso muito cuidado e muita atenção nesse princípio. Dando sequência à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da adesão obrigatória a novos valores. Como dito já, no princípio da inexistência da abstinência gratuita, né, e na impossibilidade de manter as condições de vida que existiam durante a adicção na abstinência, não tem como você permanecer com aquela ideologia no novo conceito, novo modelo de vida que você vai levar. Nós temos o princípio da adesão obrigatória a novos valores, ou seja, novos valores terão que surgir e você terá que se agarrar a eles. A abstinência exige que a pessoa se agarre a novos valores, exige essa alteração conceitual. Não basta, então, a mera alteração dos valores, mas além dela, você precisa concretizar, você precisa aderir a esses valores, né? Ou você adere a eles e não apenas os conhece, você tem que sedimentar a sua ideologia abstêmia em novos valores. Bom, aqui vale uma máxima popular que é dita em muitos grupos abstêmios, né? Que diz assim: te desafio a ficar em abstinência e a sua vida piorar. Isso significa o seguinte: a abstinência não é um mar de rosas, mas é muito melhor do que a vida que você levava antes, durante a adicção, certo? Então, o desafio é assim: se você ficar em abstinência e a tua vida piorar, você vai voltar para a adicção. Então, eu te desafio a ficar em abstinência e a sua vida piorar. Ela não vai piorar, não tem como piorar. Você já estava no fundo do poço, você ficando em abstinência, naturalmente você vai sair da abstinência. Aqui vem uma coisa interessante, que é discutido em outro assunto, chamado escada abstêmia, que é a classificação de abstêmios, mas que nós chamamos de ponto cego. A abstinência, por si só, ela resolve um monte de problemas da adicção. Por si só. Só ficando em abstinência a gente vai resolver um monte de problemas, mas não todos. Os problemas que a abstinência não consegue resolver e que foram gerados na adicção, esse é chamado ponto cego da abstinência. Ou seja, a abstinência não resolve tudo. Ela resolve bastante coisa, mas não resolve tudo. O que ela não pode resolver está num ponto cego da abstinência. Como que resolve isso? Que o simples transcurso da abstinência não pode resolver. Através de técnicas. Existem várias técnicas de reparações, de perdão, de auto-perdão e por aí vai. Então aí terão que ser aplicadas técnicas. Bom, o princípio da adesão obrigatória a novos valores significa que você, aderindo a novos valores, você vai conseguir permanecer em abstinência e que a abstinência é incompatível com os valores anteriores que você tinha durante a adicção. Continuando a nossa série Pílulas de Abstinência, vamos falar agora sobre o princípio da prioridade absoluta. Olha a relevância desse princípio. A pessoa, quando inicia a abstinência, normalmente ela inverte valores. Isso é muito comum. É comum a pessoa dizer que ela entrou no universo da adicção porque ela ficou desempregada, porque ela rompeu um relacionamento. Ela elenca várias perdas. Ela consegue fazer um rol
muito grande de perdas e atribuir essas perdas à sua adicção. Quando ela inicia a abstinência, ela entende que ela vai permanecer em abstinência se ela diminuir aquelas perdas, se ela recuperar aquilo que ela perdeu, desde que seja possível. Só que isso não é real. Na realidade, o que ocorre é que tudo o que ela perdeu durante a adicção, ela pode recuperar se ela manter a prioridade absoluta. Que a prioridade absoluta é a manutenção e a permanência na abstinência. Romper esse princípio faz com que a pessoa inverta seus valores. A inversão desses valores pode gerar desvio em vários escalões ou abstemiopatias, bem graves em alguns casos. Porque a pessoa ela começa a fazer substituições. Por exemplo, se para permanecer em abstinência é importante ela participar de grupos anônimos, ou é importante fazer determinado tipo de terapia ou tomar determinado tipo de medicação, se ela tiver algum compromisso, ela não faz nem terapia, nem toma medicação, para comparecer esse compromisso, que para ela é mais importante. Isso, com o tempo, faz com que ela esqueça que os compromissos, ela só vai cumprir todos os compromissos da vida dela, do cotidiano dela, se ela tiver em abstinência. Então, a prioridade absoluta é a manutenção da abstinência. A abstinência, por si só, ela vai resolver vários problemas da vida. Não resolve todos, mas resolve vários problemas da vida da pessoa. Os problemas da vida da pessoa que a abstinência não consegue resolver situam-se no ponto cego da abstinência. Nós vamos estudar isso em outros vídeos. Mas o ponto cego da abstinência são aqueles problemas que vieram da adicção e que a abstinência por si só, o tempo de abstinência, não pôde resolver. Então o ponto cego da abstinência nós resolvemos com outras técnicas, né? Com perdão, auto-perdão, reparação direta, reparação indireta e por aí vai. Isso é importante porque a abstinência vai gerar efeitos. Uma pessoa com 15, com 20 anos de abstinência, ela vai ter uma relação afetiva saudável, ela vai ter emprego, ela vai ter emprego ou estar desempregada, ou entrar e sair de empregos, mas sem que isso abale a sua abstinência. A abstinência corre de forma paralela à vida. E os efeitos positivos e negativos que são gerados pela abstinência não podem ser confundidos com as causas da abstinência, com o centro da vida. A prioridade da pessoa é a abstinência e serão gerados efeitos por causa disso. Apenas isso. Prioridade absoluta.